Bem-vindos a mais um podcast Verniz na Língua. Hoje temos um convidado muito especial, o Marco Gouveia, especialista em marketing digital com mais de 20 anos a ajudar os negócios a crescer no online. Hoje vamos falar sobre algumas das maiores dúvidas das técnicas de unhas, como crescer no online e cativar clientes. Antes de começarmos, para quem não me conhece, eu sou a Kika Gomes, estou nesta área há mais de 16 anos e sou completamente apaixonada, tanto pela estrutura como pela nail art. O marketing digital veio para ficar e ajudar-nos a crescer nesta mesma área. Quem é o Marco Gouveia? Marco, obrigada por estares aqui connosco, por teres aceito o nosso convite. Para quem ainda não te conhece, como é que explicarias o teu trabalho no mundo digital? Antes de mais, obrigado pelo convite. Um gosto enorme estar aqui. Como é que eu explico? É ótimo porque a minha mãe não sabe o que eu faço. Então ela tem muito orgulho das coisas que eu conquistei, mas ela não faz a mínima ideia do que eu faço. Portanto, é realmente um desafio. Mas eu vou dar o meu melhor. Então, eu comecei em 2004. A maior parte das pessoas que nos está a ouvir ainda não tinha nascido. É giro. Eu já trabalhava nesta área. Porquê? Porque eu fazia isto da forma mais romântica. Eu deixei cadeiras por fazer na faculdade, que é a forma gira de dizer que eu chumbei. Então, porque eu estava a tirar um curso de gestão de recursos humanos. Não tem nada a ver com marketing digital, em teoria. Na prática, depois tem, porque isto tem tudo a ver com pessoas. Mas na altura não era bem aquilo que eu queria, então deixei algumas cadeiras por fazer. E foi aí que eu descortinei que existiam cada vez mais sites, blogs, e havia anúncios. E havendo anúncios, haveria dinheiro. Porque a área que dá mais dinheiro no mundo é a área da publicidade. Basta olhar para a Google, para o Facebook, Instagram, por aí fora, nós vemos onde é que realmente está o dinheiro. E eu pensei, bom era eu trabalhar a partir de casa, sem ninguém me chatear a cabeça, e poder ganhar dinheiro com isto. Desafios, não sabia fazer sites, não sabia fazer blogs, mesmo que soubesse, não sabia de que é que havia de falar, ou sobre o que é que havia de escrever. Tudo isso era agir para eu não agarrar essa oportunidade, mas agarrei na mesma. Fiz um pequeno blog gratuito nos blogs da Google, que ainda existem até hoje, que é o Blogger, e depois criei também um Sapo e correu espetacularmente mal. Sim, eu só venho aqui para contar histórias dramáticas, para já conseguimos chegar a partes que podem ser giras. Então o meu primeiro blog foi sobre receitas culinárias, e eu percebo tanto de receitas culinárias como de unhas. Há sempre uma boa maneira de começar. Não percebo como tu és apaixonado, eu decidi que era o melhor momento para dizer isto. Pronto, acho que sim. Eu também não percebo muito de culinária. De unhas, sim, mas de culinária não. Portanto... Espetaculares. E depois fiz um blog, esse sim, funcionou, quando a minha mãe já me estava sempre a chatear, tipo, saiu do computador, estás sempre no computador, larga. Eu agarrei e encontrei uma oportunidade. Creio que na vida nós temos que olhar para as oportunidades. E isto vai ser talvez giro, nós falarmos, porque no mar digital há tantas oportunidades. O que é que eu vi? Muitas pessoas consumiam uma série televisiva, na altura era a série televisiva que praticamente todas as pessoas viam, não havia nada sobre isso. Não havia um único blog, um único site, o canal que transmitia não tinha rigorosamente nada, a não ser na programação a que dias e que horas é que aquilo passava. Então eu lancei um blog dos morangos com açúcar, foi o primeiro blog dos morangos com açúcar que existia, a medo, porque um miúdo com 20 anos fica, meu Deus, agora vem a TVI e toda a gente atrás de mim, o que é que andas a fazer? E então eu escrevi para nós vermos como isto é engraçado, o mundo digital. E eu não tinha noção nenhuma naquela altura disto. Eu, com medo, escrevi blog oficioso dos morangos com açúcar, que é para ninguém vir reclamar comigo. Eu estava a dizer que não era o oficial. Então foi super giro, porque de repente imensos meios começaram a dizer que a TV tinha lançado um blog oficial, que existia finalmente um blog oficial, quando eu escrevi exatamente o oposto. E a partir daí sim, eu comecei a entrar no digital pelo fator financeiro. Ok. Eu comecei a ganhar bastante dinheiro com o blog dos morangos com açúcar. O meu primeiro clique valeu-me 21 cêntimos. Não é? Eu agarrei e fui chamar a minha mãe para ela ver, porque ela estava-me sempre a dizer, sai do computador. Eu tipo, olha, vem ver quanto é que eu ganhei. A minha mãe agarrou, disse, boa filha, foi-se embora. E eu disse, para mim, vou ficar rico com isto. 3 semanas depois eu estava a ganhar 50 euros por dia com aquele blog. E como em tudo na vida dá para melhorar, então eu comecei a criar blogs sobre a Floribela, a Doce Fugitiva, a Lua Vermelha, a Rebel Way, Chiquititas. E eu ganhava 2 ordenados mínimos por dia, naquela altura. 600 e poucos euros. Que por um miúdo de 20 anos, quase a fazer 21,
era espetacular. Pelo menos foi espetacular ter terminado a faculdade sabendo que não ia fazer mais nada. Ou seja, para me apresentar, é um bocadinho isto, a forma de trabalhar no digital. Eu depois fui sempre acompanhando aquilo que foi acontecendo, porque os blogs naquela altura eram uma tendência, depois deixaram de ser os blogs, passaram a ser as redes sociais, depois voltaram a ser os blogs, depois voltaram a ser outras redes sociais, depois passou a ser o Google, depois passou... Enfim, há toda uma parte super gira que me faz ser também apaixonado por esta área, porque muitas vezes nós não sabemos bem o que é que queremos fazer. Eu depois disso já trabalhei durante 10 anos como diretor de marketing digital no maior grupo hoteleiro português. Sou o único formador oficial da Google em Portugal desde 2014. Enfim, tenho 4 empresas atualmente, tudo isto devido ao digital, e começou com um blog de uma série televisiva. Muito bem. Já trabalhaste com muitos negócios diferentes, portanto, desde a culinária à Google, já trabalhaste com muitos negócios diferentes. Quais são as maiores lacunas ou o que é que falta às profissionais quando começam no digital? Falta foco. Ok. Porquê o foco? Porque quando nós falamos em redes sociais ou quando nós falamos em marketing digital, nós queremos estar em todos os sítios. E depois acontece um grande desafio, que é nós não temos tempo para estar em todos os sítios. A não ser que seja um criador de conteúdo ou um influenciador, como queiram chamar, que essa é a profissão, é criar conteúdo para o digital. Quem trabalha nesta área, à partida, está a trabalhar nesta área. Então o que ela faz, ou a profissional faz para divulgar o seu trabalho nas plataformas digitais, é um extra do trabalho. E então quando nós nos desfocamos, é muito simples, nós não conseguimos ter resultados. É mesmo muito simples. Porque depois nós até teremos ali meia dúzia de dias, porque alguém nos disse que nós devíamos publicar, por exemplo, olhando aqui para uma rede social, talvez a mais usada, o Instagram, alguém nos disse que nós devíamos publicar todos os dias, nós agarramos que publicamos todos os dias e vemos que não aconteceu nada e nós começamos a ficar meio que desmotivadas, meu Deus, agora porque é que isto não funciona? E depois começamos a ouvir outra pessoa, começamos a aplicar de outra pessoa. E muitas vezes o foco faz toda a diferença. Sei que não é isso que vai fazer o clique final, mas é o clique inicial. É nós nos focarmos. Eu, por exemplo, olho para esta área. Se alguém me perguntasse, tens 30 minutos por dia, 15 minutos por dia, para conseguires que o digital consiga trazer-te mais clientes ou clientes que te vão... pagar um valor mais alto, eu ia escolher apenas uma rede social. Uma rede social. E neste momento, quem nos está a ver e ouvir pode estar a pensar numa rede social e a probabilidade de acertar é extremamente baixa. Provavelmente. Se calhar eu estou a errar. É giro. Eu até pedi às pessoas para deixarem nos comentários qual é que é a rede social. Deixem aqui Eu ofereço um curso a quem acertar. Mas tem que ser no minuto em que nós estamos a falar. Pronto. Ok? Eu ofereço, está prometido. Sabes qual é? Tenho medo de errar, mas... Não, então ninguém vai errar. Ninguém vai errar. Mas só conta até este momento. A oferta. Toca a escrever em quem máquinas. escrever nos comentários e se acertar, eu ofereço. Não tínhamos combinado isto. Espero que ninguém me leve a mal. Está feito. Está ótimo muito para bom. mim. Isto Pronto, já respondeste aqui um bocadinho ao que eu te vou perguntar de seguida, mas o que é que a maioria das técnicas ou das pessoas, numa forma geral, está a fazer de errado quando começa? Ou seja, falaste no foco, mas para além do foco, o que é que, ou seja, qual é o ponto que achas que é o ponto fulcral, ou seja, que é logo o primeiro erro? 100% das pessoas fazem este erro. Ou seja, eu também faço. Indiretamente, todos nós cometemos este erro quando estamos a falar em redes sociais. É que o conteúdo que é criado para os concorrentes. Então, publicar só unhas bonitas não chega. Porque isso é o que os concorrentes querem ver. Como é que as unhas que a Kika faz são tão espetaculares? Como é que eu posso tirar ideias das unhas da Kika? Qual é que é a técnica que a Kika usa? A técnica que tu usas é uma técnica que te interessa a ti e aos teus concorrentes e não aos teus clientes, nem potenciais clientes, porque eles não querem fazer, eles querem que tu faças. Sim. Isso,
e o facto de nós muitas vezes não termos consciência que o público que nós queremos nas nossas plataformas, as pessoas que nós queremos que nos sigam, espero não ser cancelado por dizer isto, mas as pessoas, eu vou dizer de uma forma tranquila, assim não vou ser, não percebem rigorosamente nada daquele tema. Ok? Sem dúvida. Essas são as pessoas que nós queremos. Nós queremos as pessoas que não entendem nada daquele tema. Ou seja, são analfabetas naquele tema. Só que nós agarramos e falamos em termos super técnicos. Nail art, eu próprio eu não percebo muito de unhas, ainda, mas nail art eu sei o que é. A maioria das pessoas que vai fazer unhas não fazem a mesma ideia do que é. E pode parecer estúpido o que eu estou a dizer, mas a maior parte das pessoas não sabe. Se eu agora for com o microfone para a rua e começar a perguntar, a maior parte das pessoas não vai saber responder o que é. E isso significa que quando eu vou criar o meu conteúdo, eu vou agarrar e vou dizer: já viste o que era teres uma obra de arte nas tuas unhas? Toda a gente vai entender. Então a minha lógica é nunca falar para os concorrentes, porque boa parte das pessoas que nos seguem são concorrentes. E os nossos concorrentes, à partida, não vão ser nossos clientes. E como não vão ser nossos clientes, não são o nosso público-alvo. Então o meu público-alvo é o público que quer aquele trabalho nas suas unhas feito por aquela pessoa. E nós temos que agarrar e criar conteúdo que ela vai entender. Ou seja, a minha avó ia ter que entender o que era. Este é o caminho que eu faço sempre. A minha avó iria entender o que é que eu realmente faço. Como é que eu coloco as unhas no forno, porquê? Não vou estar a explicar, a pessoa não quer saber. Sim, ela só sabe que tem que pôr a mão dentro da máquina. Pronto. Porquê é que ela precisa de saber o motivo? Ou seja, nós muitas vezes quando vamos para uma parte mais de criação de conteúdo educativo, nós somos tão técnicos que não nos damos conta, porque para nós aquilo é super banal. Nós sabemos aquilo de trás para a frente, de frente para trás. É o nosso trabalho, todos os dias fazemos aquilo, aprendemos. Mas as pessoas, elas querem, quando vão para uma rede social, elas não querem aprender, elas querem entretenimento. Então, se nós começarmos a fazer algo de entretenimento, a probabilidade de correr bem é muito alta. Então, eu diria que o primeiro erro e o maior erro é nós não construirmos conteúdo para a nossa audiência e sim para a nossa concorrência. Ok, sim. Porque é que algumas técnicas publicam tanto e muito conteúdo, algumas todos os dias, como já referiste, mas mesmo assim não conseguem encher as agendas, não conseguem ter clientes? Porque não têm foco e não têm um tópico. O que é que eu quero dizer com isto? Eu gosto de deixar assim por uma granada e depois... o que é isto de um tópico? É que nós vamos olhando para as tendências e, ok, agora está na moda fazer isto. Então nós vamos fazer isto porque é uma tendência. Nós queremos estar no TikTok com esta tendência, nós queremos estar no Instagram com esta tendência, nós queremos estar no Facebook com esta tendência, nós queremos estar em todos os sítios com estas tendências. Que não é necessariamente aquilo que realmente as pessoas querem. E depois, quando nós vamos seguindo só tendências, nós não nos conseguimos focar. É muito comum, mas mesmo muito comum, nós olharmos para, por exemplo, o Instagram e vermos que a publicação que teve mais interação foi a publicação em que nós publicamos algo em família, algo pessoal, não algo sobre o nosso trabalho. E nós acreditamos, então tenho que publicar mais de conteúdo como este. E na verdade não há problema nenhum em fazermos isto, porque nós podemos usar a nossa família, os nossos animais de estimação para crescer nas redes sociais, desde que nós o façamos com intenção. E a intenção é, nós só falamos de um tópico. Repara bem, Kika, como é que estas plataformas funcionam? Sem sermos muito técnicos, porque não faz sentido sermos muito técnicos. Elas têm uma base que é uma base financeira. O Instagram, a única coisa que quer de ti é dinheiro. E não é dinheiro no sentido de tu fazeres anúncios. Há muitas pessoas, ok, então tenho que fazer anúncios no Instagram para o Instagram gostar de mim. A resposta é não. Não precisas de fazer anúncios no Instagram para o Instagram gostar de ti. Na verdade, o Instagram pode gostar mais de ti por não fazeres anúncios do que por fazeres anúncios. O Instagram gosta muito de ti porque as pessoas vão lá praticamente todos os dias ver o que é que tu publicaste. Quando tu publicas algo, elas ficam a ver até ao fim. Elas vão partilhar com outras pessoas. Pessoas essas que não estão no Instagram naquele momento. Elas estão, por exemplo, num grupo do WhatsApp e alguém partilhou o teu conteúdo nesse grupo do WhatsApp e fez com que essas pessoas saíssem do WhatsApp
e fossem para o Instagram. Então o Instagram ficou completamente apaixonado pelo teu conteúdo. Porquê? Porque tu estás a dar-lhes muito dinheiro a ganhar. Muito mais do que tu fizesse anúncios. Só que para isto acontecer, nós temos que ter aqui uma garantia. A garantia que quando a pessoa entra, é uma pessoa que neste momento quer muito estar na moda e saber quais é que vão ser as tendências para as unhas, para o verão. Quando ela entra no Instagram, o primeiro conteúdo que lhe vai aparecer é o teu. Mas é o teu porquê? Porque tu ao longo dos últimos 30 dias, 90 dias, só falaste sobre tendências de unhas para o verão. Então aquilo que o Instagram, o TikTok, o YouTube, todas as plataformas fazem são iguais. Okay? Então nós sabemos para uma, conseguimos fazer para a outra. Eles agarram esta pessoa, fala sobre este tema. Esta pessoa que acabou agora de entrar no Instagram adora este tema. E eles casam. Por isso é que cada vez mais vocês entram no Instagram, no TikTok, no YouTube, onde for, e vocês não veem conteúdo das pessoas que vocês seguem. Vocês veem conteúdo de pessoas que estão a criar conteúdo sobre aquilo que vocês gostam. E o Instagram precisa entender que, ok, esta pessoa é a pessoa que fala sobre este tema, que é o tema que aquela pessoa gosta. Isso vai significar que ela vai ficar aqui mais tempo. Quanto mais tempo ela ficar, mais anúncios ela vai ver, mais dinheiro eu ganho. Então, na prática, desculpem eu destruir alguns sonhos, isto é tudo uma questão financeira e se nós fizermos desta forma, é impossível não dar certo. Só que nós desfocamos muito. Eu com isto do desfoque não quero dizer que nós não possamos usar a parte pessoal, quer dizer que nós vamos usar a parte pessoal para mostrar uma tendência. Ou seja, eu posso usar... Eu não tenho filhos, mas quem tem... Vocês podem usar os filhos para mostrar uma tendência. Pintam, fazem uma obra de arte na unha e mostram. Então a parte pessoal está. É sobre a tendência de unhas? É. Ou seja, nós não fugimos do tópico. Conseguimos humanizar mais, conseguimos criar mais relação, mas não fugimos do tópico. E esse é o ponto número 2 para nós termos sucesso numa rede social. É nós focarmos apenas num tópico, okay? Num tema. O teu tema é relacionado com unhas. Fala só sobre unhas. Mas eu também faço a parte de... Pestanas. Espetacular. Não tem problema nenhum por fazeres pestanas, Kika. O que é que eu te vou recomendar? Abre outro Instagram só sobre pestanas. Quando alguém faz isto, parece que Deus Nosso Senhor nos abençoou e a nossa conta destravou. De repente nós começamos a crescer. Parece que aconteceu um milagre. Como estamos relativamente perto de Fátima... Parece que é mesmo um milagre. Mas não é. É aquilo que, para confundir as pessoas, chama de algoritmo. Sim, e isso vai um bocadinho de encontro àquilo que eu te vou perguntar de seguida, que é qual é a diferença entre um conteúdo que é bonito e um conteúdo que traz clientes, ou seja, um conteúdo estratega. Será isso? Nós podemos ter duas abordagens, como praticamente tudo na vida. Que é, há muitas pessoas, eu não tenho nada contra, que se preocupam em garantir que têm o Instagram e o TikTok todo bonitinho, porque se não tiver muito bonitinho elas não gostam tanto, não apreciam tanto, e é ok. Na minha ótica, na minha opinião mais sincera, é ok quem se preocupa tanto com essa parte estética. Mesmo em termos de vídeo, fazermos um vídeo espetacular, com imensos efeitos, tudo espetacular, tudo lindo e maravilhoso. Nós gravámos hoje, publicámos passadas 3 semanas. A grande questão é, nós queremos ter pessoas que nos seguem porque o nosso feed é bonito, ou nós queremos ter pessoas que nos seguem porque querem comprar algo nosso? É só essa decisão que nós temos que tomar. Eu tive muitas, mas mesmo muitas visualizações, porque tive a sorte espetacular de ter um vídeo absurdamente incrível. E as pessoas não seguiam o conteúdo pelo aquilo que eu dizia. Mas porque aquilo era lindo, morrer, era espetacular, os vídeos tinham efeitos maravilhosos, as pessoas gostavam daquilo. Não me compravam rigorosamente nada, porque eu não vendo essa parte. Então, nós temos que ver que a parte estética é importante, especialmente na área da beleza, claro, não vou dizer o contrário, né? Não sou estúpido, quer dizer, sou, mas não tanto, mas não é o mais importante. Se eu pudesse dar aqui tipo, uma aula de Instagram em 30 segundos, Instagram, significa que é um telegrama instantâneo. E nós queremos um telegrama instantâneo e o que é que nós fazemos? Nós vamos para um Canva da vida, fazemos uma edição, fica linda de morrer, daqui a 3 semanas nós publicamos um carrossel. Tens alguma coisa contra? Eu não tenho nada contra. O Instagram tem. Porque o Instagram aquilo que quer é conteúdo instantâneo.
Ou seja, se eu agarrar agora, tirar uma foto e publicar, eu vou conseguir sempre ter mais alcance do que alguém que agarra, vai para o CapCut, edita, faz 3.000 truques e daqui a 2 semanas publica. Não é instantâneo. Não é a gênese, não é a base do Instagram. Então já perdeu o ponto. Mas então significa que não devemos fazer carrosséis? Devemos fazer carrosséis. Os carrosséis não devem ser bonitos? Devem ser bonitos. Dá para fazer na mesma. Bonito, rápido, não precisamos de ir ao Canva. Na prática, o Instagram não gosta do Canva, o Instagram não gosta do CapCut é que não gosta mesmo nada. Quem gosta muito do CapCut é o TikTok, porque a empresa é a mesma. E o Instagram tem como saber que o trabalho foi feito no Canva ou que foi feito no CapCut? Sim, porque a versão base aparece sempre aquele frame final, certo? Se vocês me quiserem convidar para outro episódio, posso falar sobre inteligência artificial. Mas só para terem uma noção, isto que eu vou dizer aqui é ridiculamente assustador. Ok? É ridiculamente assustador. Quando nós pedimos um conteúdo, por exemplo, ao ChatGPT, e depois de nós convidarem, eu falo sobre isso no outro episódio. ChatGPT ou Gemini, quando tu copias e colas, a letra vem com marca d'água. Nós não conseguimos ver, mas as letras vêm com marca d'água. Por isso a resposta é sim, eles conseguem saber que aquilo veio do CapCut, se veio do Edit, se nós copiamos e colamos conteúdo vindo de uma plataforma de AI. Ou seja, a tecnologia, ela está realmente avançada. Ela não parece só que está avançada, ela está realmente muito avançada. Portanto, sim, eles conseguem identificar todos estes detalhes, todos esses pormenores. Porque há muitas pessoas que me dizem, mas se eu fizer no CapCut e depois fizer só uma ediçãozinha final no Edit, se eles sabem. Estamos em 2026. Claro que eles sabem. Eles sabem tudo, até leem a nossa mente. Também é verdade, que às vezes é um bocadinho assustador. Não é? Não é assustador, eles leem a nossa mente. Sabes que até há bem poucos anos, foi quando o dono da Tesla, o Elon Musk, comprou o Twitter, e depois, perdoem quem gosta do Elon Musk, eu gosto até, mas vou dizer uma coisa menos boa. Ele agarrou, comprou, destruiu o Twitter e deu-lhe um nome de X. Até então, a maior compra tecnológica tinha sido a compra do WhatsApp. Vocês entram no WhatsApp, provavelmente o sítio em que toda a gente entra todos os dias. Vocês podem não entrar no Instagram, vocês podem não entrar no TikTok, vocês podem não entrar no YouTube, mas no WhatsApp. Muito complexo vocês passarem um dia sem entrar lá. E o WhatsApp não tem anúncios. Como é que alguém dá tanto dinheiro, mas tanto dinheiro para uma plataforma que não traz rentabilidade? Não há forma de eu conseguir tirar dinheiro dali. Em teoria não há forma. Pois. Mas a compra do WhatsApp foi a compra mais inteligente que o grupo Meta, que é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, fez. Porque na verdade eles sabem tudo sobre nós. Todas as conversas que nós temos no grupo da família, dos amigos, dos amigos, dos namorados, das namoradas, das amantes, tudo. Ok? Está lá tudo. E depois faltava-lhes um ponto, um pormenor, um detalhe, que era não conseguiam ler a nossa mente. E foi aí, depois já de terem comprado, que eles lançaram uma opção maravilhosa, que boa parte das pessoas usam. Vamos ver se as pessoas que nos estão a ver e a ouvir usam, que é enviar uma mensagem para nós próprios. Nós enviamos mensagens para nós próprios. E esse é o momento em que eles leem a nossa mente. Okay, eu vi umas unhas, eu enviei a mensagem para mim. O que é que vai acontecer a seguir? Eu quero aquelas unhas. É óbvio. Por isso é que nós ficamos, como é que é possível estas unhas me estarem a aparecer? É possível porque tu disseste a ti, no WhatsApp, que querias aquelas unhas. Ou querias algo parecido com aquelas unhas. Confere. Não é giro? É assustadoramente giro. Sim, assustadoramente giro. Seguindo aqui a tua lógica das plataformas de Instagram, de TikTok, das mais comuns e as mais famosas, realmente é o Instagram e o TikTok. Vale a pena estar nas duas plataformas ou devíamos ficar só numa? Ou trabalhar só uma? Trabalhar a sério, só uma? Tramado porque vale a pena estarmos só numa e eu não estaria em nenhuma das duas se trabalhasse nesta área. Uau! Quando alguém vai ter contigo, talvez vá com o telemóvel na mão. Porque quer te mostrar aquilo que quer. Já reparaste em que rede social é que a pessoa tem o telemóvel? Em que rede social é que ela está? No Pinterest, provavelmente. Incrível, não é? Dito isto, bora lá falar do Instagram e do TikTok. Podemos estar nas duas, mas já dei aqui uma resposta que talvez escapa muita gente e não devia escapar.
Eu, se trabalhasse nesta área, o meu foco era, sem dúvida nenhuma, o Pinterest. Porque como assim entram pelo meu espaço adentro com o telemóvel da concorrência aberta a dizer que querem aquilo? Não, tem que entrar com o meu nos outros sítios. E isso não acontece nem com o Instagram, nem com o TikTok. Okay? Então, enquanto não acontece... Mas lá está, é aquela questão que estava a dizer há pouco. Nós nem sempre, com o trabalho todo que nós temos na nossa vida, e esta é a minha profissão, vocês têm a vossa profissão, nós não temos este tempo para analisar o comportamento humano, mas as pessoas dizem-nos, elas ao entrarem com o telemóvel na mão no Pinterest, elas estão-nos a dizer, eu tenho que estar no Pinterest, e nós não estamos no Pinterest. Quem está safa-se muito mais. Mas pronto, é uma parte. Na minha ótica, nós devemos estar nas duas, se conseguimos ter tempo para estar nas duas, a tal questão do foco, mas elas são duas plataformas distintas, ou seja, o tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo diferente. Eu, por exemplo, se entrasse agora no TikTok, na tua área, aquilo que eu faria era uma coisa muito simples, mesmo muito simples, que funciona muito bem no TikTok e que é fácil de fazer, não te rouba muito tempo e crescias muito e ias conseguir ter mais clientes e com clientes com um valor mais alto. Coisas tão simples como apareces nu, ok? Depois aparece aqui em cima tendência não é tendência, ok? Aqui em cima. Depois aparece uma imagem com umas unhas e basta tu fazeres isto. Tumba, não é tendência. Tumba, é tendência. Tu consegues fazer isto em 30 minutos, consegues fazer em 30 minutos do teu tempo, consegues fazer uns 30 TikToks para 30 dias. 60 segundos para cada um. Vão aparecendo coisas que não fazem sentido nenhum, coisas que fazem sentido. Na legenda escreves ali alguma coisa que acrescente o porquê da tua escolha. Está feito. Okay? Rápido, eficiente, alta taxa de crescimento. Porque o TikTok é mesmo muito rápido. As pessoas que entram no TikTok, na primeira geração muito mais nova ou muito mais velha, desculpem a expressão velha, não era essa que eu queria usar, mas está tudo bem. Mas essas estão maioritariamente nas lives a pedir rosinhas, portanto não é propriamente estressante. No Instagram, nós já devíamos colocar um conteúdo com mais profundidade. E na vossa área eu utilizaria bastante o humor, eu utilizaria muito a parte do entretenimento, mas estaria lá, não precisamos de publicar todos os dias. Ser consistente não significa publicar todos os dias. Significa ter a consciência que a vossa vida não é ser influenciador ou criador de conteúdos digitais, é fazer arte. Então, para quem faz arte, não vai ter tempo para estar ali a criar conteúdo todos os dias e até é contraproducente na maior parte das situações, porque o tempo médio de vida útil de uma publicação no Instagram é de 27 horas. Então, se eu publico todos os dias, nem sequer estou a ser porreiro para mim mesmo, não estou a dar a oportunidade daquele conteúdo crescer ao máximo. E há muitos que quem faz isto mesmo muito bem, temos ali muitas vezes conteúdo que em 72 horas é que tem o seu pico, porque normalmente não. O Instagram entrega primeiro às pessoas que te seguem e que mais interagem contigo. Depois sim, se aquela interação for muito boa, começa a ir para as pessoas que te seguem, mas que já há algum tempo não viam conteúdo teu, e normalmente só ao terceiro dia é que vai aparecer para pessoas que não te conhecem de lado nenhum, que é aí que nós seguimos, que nós crescemos seguidores, aliás, seguidores que são seguidores que vos interessam, são seguidores compradores, okay? Pessoas que querem mesmo o vosso negócio. Por isso, mas respondendo rápido, na minha ótica, com conteúdos distintos, nós devíamos estar nas duas. Uma mais rápida, mais que a pessoa, mesmo sem som, sem nada, sem ninguém a falar, porque há muitas pessoas, mas eu não quero falar, não precisas falar, tu precisas fazer assim e assim. Então a gente faz, okay? Qualquer pessoa faz. No Instagram já, ok, não quero falar, maravilha. 2026, carrossel com música. Se não há uma música, não é um carrossel para 2026. Ficámos em 2024, todos os carrosséis têm que ter música. A partir do momento em que o carrossel tem música, passa a ser um vídeo. Um vídeo é nada mais nada menos do que imagem com som. Vários frames por segundo. Então, vai inclusive para a aba de Reels muitas das vezes. Portanto, dá para fazer para as duas. Ok. Como é que uma técnica de unhas, no caso, pode atrair mais clientes na sua zona local? Esse é um grande diferencial, é um dos maiores diferenciais, é onde nós podemos e devemos apostar muitas das nossas fichas. Porquê? Quando nós entramos numa rede social, o nosso primeiro objetivo
não é comprar nenhum produto, nem pedir nenhum orçamento, nenhum serviço ou fazer alguma marcação. Esse não é o nosso objetivo. O objetivo é agarrar, cuscar a vida dos outros, ver o que é que está ali para nos rirmos. Esse é o nosso objetivo quando vamos a uma rede social. Agora, quando eu realmente quero fazer pestanas, maquilhagem, as unhas, eu vou e pesquiso. Então eu vou ao Google e pesquiso. Unhas pataias. Quem é que me aparece? Quem é que me está a aparecer? Inocos. Boa. Espetacular, maravilhoso. Então o que é que eu tenho que garantir? Eu tenho que garantir que, de forma 100% gratuita, eu não preciso pagar absolutamente nada, eu me inscrevo no Google Perfil de empresa. Então era exatamente aí que eu queria chegar. O Google Maps e as reviews, as revisões do Google, isto ainda é valorizado? Tu ainda consideras que é importante? É muito importante. Muito, muito, muito importante. E ainda por cima depois é importante a um nível que nem sempre é claro, o que faz com que muitas das pessoas fiquem, mas porquê? Porquê é que eu tenho 4.9 ou tenho 5 nas reviews? Até tenho mais reviews do que outras pessoas têm 4.8 com menos reviews, aparecem à minha frente ou com mais reviews. Ou seja, quando nós queremos compreender o porquê de haver uma ligação entre os dois, na maior parte das vezes escapa-nos, mas eu vou ajudar. O que é que acontece? Se tu, quando vais a um restaurante, quando vais a um salão, quando vais a um hotel, publicas fotos, vídeos, deixas uma review, tu vais subindo níveis. Quanto mais as pessoas respondem, quanto mais as pessoas ajudam, muitas vezes nós passamos por um sítio e a Google depois envia-nos, olha, passaste por este sítio, pode-nos ajudar. Há estacionamento na rua, e nós agarramos e respondemos. Sempre que nós damos esse tipo de respostas, nós ganhamos pontos. A maior parte das pessoas não sabe que tem pontos e que sobe níveis. Isto para dizer o quê? Eu, se fizer uma review, se eu escrever um comentário, se colocar estrelinhas no negócio, o meu comentário e as minhas estrelinhas, como eu tenho um nível 8, vale 8 vezes mais do que quem tem um nível 1. E é por isso que não é a matemática perfeita do mas eu tenho 5 e a outra pessoa tem 4.8 e está à minha frente. Mas aquele 4.8 tem muitas pessoas que são local guides, que é o termo técnico de quem vai subindo muitos, muitos níveis. E é desafiante subir tantos níveis. O nível mais alto é o nível 10, que é praticamente impossível, a não ser que a pessoa não faça mais nada na vida. Inclusive a Google convida para a pessoa ir a Dublin quando ganha o nível 10, que é mesmo um mega desafio. São pessoas que quase se dedicam a vida a fazer reviews e colocam vídeos e por aí fora. Mas só para termos aqui esta noção, mas é muito importante nós atualizarmos. Acontece isto com muita frequência. É feriado, a Google avisa, olha, é feriado, vai estar aberto, a pessoa ignora com muito sucesso, a pessoa vai lá, isto cria má experiência. Termos fotografias, temos todo este processo, o agendamento online, tudo isto ajuda muito, mas mesmo muito no negócio local. Lembrando, a probabilidade de alguém marcar connosco quando faz uma pesquisa no Google é incomparavelmente mais elevada de quando alguém vai a uma rede social. Porque ela não tem aquela intenção. Ela vai ao Google, ou ela vai a uma plataforma de AI e ela faz a pergunta, ela quer mesmo. Então a oportunidade dela entrar em contacto, dela ligar, de enviar uma mensagem pelo WhatsApp é escandalosa. Por isso é algo onde nós devemos mesmo estar. Lembrando que custa 0.00 cêntimos. E o que é que uma técnica pode fazer para ser reconhecida na sua cidade? Boa pergunta. Todas as tuas perguntas têm sido incríveis, ok? Eu vou voltar a usar o Google Perfil de empresa, porque na minha ótica ele é super desaproveitado. Nós muitas vezes criamos, colocamos lá o logo, colocamos outras fotografias e abandonamos. Quando em vez pedimos a alguém para deixar uma review, mas depois até deixamos de fazer, que eu já agora recomendo. Recomendo duas coisas. Quando alguém vai embora momentaneamente do nosso espaço, há duas situações que deviam estar sempre asseguradas. Okay? Primeira, a marcação da próxima sessão. A segunda, nós agarramos e dizemos, depois quando chegares a casa, se quiseres publicar, está aqui, tens aqui o nosso QR Code, ou posso-te enviar pelo WhatsApp. Para quem tem WhatsApp Business, aquilo é uma barra, envia, a pessoa recebe logo o QR Code, só tumba. É rápido. E quanto mais reviews nós tivermos, melhor. Mas dá para fazer publicações. Ou seja, eu posso dizer que
tirei um novo curso, aprendi uma nova estratégia, estou a trabalhar uma nova tendência e eu posso fazer essas publicações. E quando alguém faz a pesquisa, ela consegue ver que aquela técnica de unhas tem ainda mais conhecimento, já está a aplicar produtos de topo, ou seja, é ali, muitas vezes é ali que nós conseguimos ir para outro patamar de reconhecimento dentro desta área. Ou seja, é aproveitar todas as opções que o Google Perfil de Empresa nos dá. Nós podemos colocar ali uma oferta para um dia da mãe, um dia dos namorados, o que nós quisermos, nós podemos falar, e é gratuito. Eles têm uma vertente quase de blog que nós podemos aproveitar, de ofertas. Então eu aproveitaria muito esta vertente. É muito desaproveitado. Muito bem. Obrigada, Marco. Eu acho que a tua ajuda foi importantíssima para ajudar as nossas seguidoras e as técnicas de unhas a conseguirem resultados reais no online e no marketing. Muito obrigada a quem esteve desse lado. Continuem-nos a acompanhar, sigam a Inox nas redes sociais e fiquem aí para verem os próximos episódios. Está a valer o curso. Tanta coisa para saber com verniz na língua.